Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6h24, 6h24. Hoje 22, né? 22 de novembro, tá passando rapidinho. Lembrando a você que no próximo domingo, trombetas e festas a partir das 11 horas da manhã. Mas lembrando ainda você, no sábado, nós da equipe da Rádio Manaim, TV Manaim, Satélite, estaremos já no Manaim de Domingos Martins no sábado inteiro, o dia inteiro, transmitindo a partir do Manaim Domingos Martins, falando tudo que vai estar acontecendo neste final de semana, tá bom? E no domingo, às 11 horas da manhã, nós já estaremos lá a partir das 9 da manhã, ao vivo, para todo o Brasil, para todo mundo, através dos nossos canais digitais da Igreja Cristã Maranata, YouTube, TV Manaim, Rádio Manaim, etc. Já estaremos falando do Manaim e às 11 horas, ao vivo, nós estaremos iniciando Trombetas e Festas 3, a partir do Manaim de Domingos Martins. Está sendo uma festa, não é verdade? Durante toda a semana, hoje é quarta-feira? Pois é, hoje teremos culto em todas as nossas igrejas Cristã Maranata, a partir das 7h30 da noite, horário de Brasília. E também essa semana é a semana do culto ao meio-dia, não é? Pois é, estamos tendo culto ao meio-dia também pelo YouTube, pela Rádio Manaim e nas nossas igrejas. Amém, queridos? Olha, antes da gente iniciar aqui o pós-madrugada de hoje, e hoje estamos recebendo aqui com muita alegria o pastor Hernandes Pimentel. Hoje é aniversário do Edmilson. Ele mora lá em Mirabela, Minas Gerais, na zona rural. Tá lá ouvindo com seu radinho, 100,3 FM, a Rádio Manaim. Eu tenho saudade desse tempo assim que eu ouvia rádio com aquele radinho. Eu tinha um motorrádio, na época que eu morava no Rio de Janeiro, ali na minha querida Duque de Caxias, né? Condomínio fechado, Duque de Caxias. Aquele radinho, motorrádio, meu Deus do céu, quanto tempo. E o nosso irmão Edmilson, lá de Mirabela, tá ouvindo a gente lá. Hoje é o aniversário dele, né? Aquela anteninha, né, de quase 3 metros de altura. Colocava uma palha de aço, ou para quem não sabe, é bombril, né? Bombril, na ponta, para poder pegar melhor. Naquela época, meus irmãos. Um abraço, Edmilson, obrigado, querido. Também aniversariando hoje a irmã Janete. Ela é de Montanha 3, montanha aqui norte do Espírito Santo, lá onde está o meu querido pastor Elton. Parabéns, irmã Janete, Deus abençoe a irmã, viu? E felicidades. Querido, deixa eu mandar um abraço aqui também ao pastor Romário Souza, aqui da Serra, tá aqui com a gente, participando. Saudade do pastor Romário, grande abraço. Um abraço também ao diácono Anderson, tá lá em Macaé, tá ouvindo a gente lá. Já mandou contribuição aqui. Já? Rápido, hein? Meu Deus do céu. Um abraço, Anderson. E há um pedido de oração pelo irmão Nelson, aqui de Gaivotas 2. Gaivotas 2, o pastor Edson Souza. Ele passou por uma cirurgia de hérnia. Vai ter alta hoje, daqui a pouquinho, tá ansioso para ir para casa, né, Nelson? E pede orações. Amém, querido? Para uma boa recuperação. Vamos orar pelo nosso querido irmão Nelson, aqui de Gaivotas 2, em Vila Velha, pela sua franca recuperação. Meus irmãos, vamos iniciando então o nosso pós-madrugada de hoje. Conosco os pastores João Carlos Braga, Hernandes Pimentel, Ricardo Diniz e pastor Enéas Barbosa. O texto trazido dessa manhã, eu vou ler aqui, deixa-me colocar aqui, pronto. 2 Pedro 3:9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia. Mas o Senhor é longâmino para convosco, ou para conosco, melhor dizendo, para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Esse é o texto trazido pelo pastor João Carlos Braga. Pastor, e esse texto, ele nos ensina que o desejo do Senhor é de salvar a todos nós, não é só uma meia dúzia, mas a todos nós. Deus amou o mundo, a todos, de tal maneira que enviou o seu Filho. Mas nós sabemos que esse livre-arbítrio, que é uma bênção, mas para alguns traz alguma dificuldade. E Pedro aqui, essa segunda epístola de Pedro, que foi escrita mais ou menos entre 64 e 66 da era cristã, depois de Cristo, e Pedro escreveu para encorajar os cristãos, aqueles que criam em Cristo, que estavam sendo perseguidos,
que estavam... havia muita heresia naquele momento em que Pedro escreveu essa carta. Mas Pedro escreveu para que eles permanecessem crendo e unidos na fé. E muitos, e Pedro fala, olha, alguns aí estão escarnecedores, dizendo, olha, já faz tanto tempo que seu pai, sua mãe, seus avós, você não falavam que Jesus ia voltar? Já passaram, isso até cita isso, né? O senhor citou isso na mensagem. Nós estamos em 2023, essa carta de Pedro foi escrita em 64, 66 depois de Cristo, mas alguns aninhos, né? Alguns anos. Quase 2000. E hoje em 2023, certamente alguma pessoa já deve ter falado. Vem cá, vocês estão falando aí que Jesus vai voltar vai voltar e não volta, né? E Pedro nos faz esse alerta, que esse tipo de zombaria naquela época já acontecia, hoje no nosso tempo também aconteça. Mas Pedro, ele diz, certamente ele virá. Certamente ele virá. O motivo da demora é porque o desejo do Senhor, ele é longâmino, é de que todos se salvam. É isso mesmo, né, pastor? Paz, Senhor. Paz, Senhor, Kleber. É exatamente isso, né? Essa carta de Pedro, ela é muito parecida com a carta de Judas. Sim. Que fala dos sinais do tempo do fim. Ele vai comentar sobre Noé, que levou tanto tempo construindo a arca. Mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Ele vai falar sobre a questão de Sodoma e Gomorra. Ele está alertando o povo justamente por causa do sofrimento, como você falou, das perseguições na época de Nero, né? Havia pessoas que poderiam começar a dizer, será que era verdade mesmo? Será que o que ele falou foi isso mesmo? Porque, desculpa interromper, mas as pessoas viam que outras pessoas estavam sendo levadas nas arenas, morrendo. Isso. Não é? E a pergunta era, onde está a volta dele? Isso. Por que ele ainda não voltou? Né? Só que o Senhor sabia que dentre as pessoas estava você, estava eu, estava o pastor Enéas, estava o pastor Hernandes, estava o pastor Ricardo e estava todos os nossos ouvintes. E o desejo do Senhor, na verdade, é que 100% dos homens se salvem. Só que o homem, ele tem livre-arbítrio. Deus faz o chamado, mas a escolha é do homem. Né? E o Senhor sabe se ainda tem alguém para se salvar. E certamente, se a igreja ainda está nessa terra, é porque ainda há alguém para se salvar. Justamente por isso que o Senhor, ele primeiramente, ele se intitula como a luz do mundo. Ele fala, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E depois ele vira-se para a igreja e fala, vós sois a luz do mundo. Então a igreja tem essa função de anunciar o evangelho para que todos aqueles que vão receber e aceitar o chamado possam chegar a esse momento. E a espera de Deus para que esse momento chegue chama-se longanimidade. É formada por duas palavras, longo ânimo. Né? O Senhor não tem pressa de encerrar o projeto para que nenhum só se perca. Nós vemos isso muito bem, ele cita aqui a questão de Sodoma e Gomorra, e você vê a conversa do Senhor com Abraão, quando o Senhor avisa que Sodoma teria o seu fim, e Abraão fala assim, mas Senhor, se tiverem 50, tu destruirás? Não, Abraão, não destruirei com 50. Ah, Senhor, mas se forem 45? Não, eu não destruirei com 45. Senhor, e se forem 40? Não, eu também não destruirei com 40. E aí ele vai a 30, a 20, a 10. Por quê? Porque Abraão sabia que ele tinha um sobrinho lá em Sodoma. E que é chamado de Ló, o justo. Ele sabia que o sobrinho dele tinha suas falhas, como todos nós temos, mas era um homem a quem o Senhor ia querer salvar. E o Senhor foi e aguardou até o último momento. Desceram os anjos, entraram na casa de Ló naquela noite e na madrugada diziam, vamos embora porque o fim virá para essas cidades impenitentes. Por que o fim viria? Porque não tinha mais ninguém para aceitar o chamado do Senhor naquelas cidades. Por isso aqueles 4 foram retirados dali. A mulher de Ló saiu, mas ainda resolveu voltar, ficar para trás. A mulher de Ló é um grande exemplo da igreja infiel, que foi chamada, que aceitou o chamado, que por um tempo caminhou junto com os anjos em direção à salvação e de repente ela vai e olha para trás. E por causa disso ela fica.
Mas o Senhor sabia que havia 3 que iam se salvar ali, que era Ló e suas 2 mulheres. A mesma coisa está acontecendo hoje. Jesus fala isso, assim como foi nos dias de Noé e assim como foi nos dias de Ló. Então, ainda há alguém que nós precisamos alcançar. Essa espera não é porque Deus está atrasado, não é porque Deus se esqueceu. Ele sabe qual é o dia e a hora exatos. O relógio de Deus não é como o nosso, foi o que o Anderson escreveu aqui. Exatamente. O relógio de Deus não é cronológico. Ele está no tempo de Deus, no tempo profético do Senhor. E é por isso que ele aguarda. Mas eu tenho certeza que o número dos gentios vai se completar, e aí a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, e nós subiremos para encontrar com o Senhor. Independente se estaremos com 5, 10 ou 15G, não é isso? Exatamente. Deus independe disso. Exatamente. O que mais importa é nós estarmos com o Espírito Santo. Exatamente. Pastor Hernandes Pimentel está conosco aqui pela primeira vez. Pastor, uma alegria para nós recebê-lo aqui nessa manhã. Seja muito bem-vindo. E já estamos aqui convidando o senhor a voltar outras vezes para estar conosco. Pastor, o texto de 2 Pedro, capítulo 3, ele começa assim. E Pedro diz assim: amados. Aí está falando aqui para gente que conhece a Cristo. Ele está falando de pessoas que têm algo em comum. Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta. Já era a segunda carta que ele estava escrevendo. Em ambas, ou seja, nas duas, a quais desperto com... A palavra exortação aqui no original é para encorajar o vosso entendimento ou ânimo, né? Sincero, ou seja, para discernir, para jogar luz sobre os acontecimentos dos últimos tempos. Como nós aqui estamos fazendo nessa manhã. Nós estamos aqui, vai acontecer o Trombetas e Festas no próximo domingo, dia 26, e que vai falar o Trombetas e Festas sobre os acontecimentos dos últimos tempos, ou seja, um alerta ao mundo sobre o momento que a humanidade vive. E Pedro aqui estava encorajando que os irmãos, apesar das lutas, aflições, dos momentos de perseguições que a igreja naquele momento estava passando, como o pastor João falou, Nero perseguia, crucificava as pessoas nas árvores quando faltava madeira, enfim, muitas perseguições. Mas Pedro aqui ele encoraja para que as pessoas permaneçam crendo em fidelidade ao Senhor. Como também nos nossos dias, apesar de estarmos em 2023, era da tecnologia, 5G, a internet. Hoje o que você fala aqui, o irmão lá nos Estados Unidos está ouvindo a gente agora sem delay. Mas uma coisa é certa, o Senhor Jesus, ele voltará, a trombeta soará, aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão. Nós, se estivermos vivos nesse momento, também teremos os nossos corpos transformados, encontraremos com o Senhor. Isso não muda. Essa palavra, ela é fiel, ela vai se cumprir. E o nosso intuito aqui, mais uma vez, assim como Pedro, naquela época, quando escreveu, é alertar. É um alerta ao mundo, alerta aos que estão em Cristo, para que permaneçam fiéis, crendo. Não desistam, apesar das aflições. E aqueles que não são, saibam que ele voltará e que isso vai acontecer. Paz, senhor pastor Hernandes. Paz, Senhor, meu companheiro. Alegria, estamos aqui pela primeira vez e podemos aqui participar com os companheiros aqui para discutirmos e estudarmos a palavra do Senhor. Mas interessante a expressão amados, né? Uma maneira afetiva do apóstolo Pedro, né? O apóstolo Pedro, interessante, ele na igreja primitiva, quando começou a dar os primeiros passos, ele estava ali presente e pregando a palavra, pregando o Evangelho de Cristo. E a ênfase, na verdade, o centro da mensagem era a pessoa do Senhor Jesus, né? E a mensagem era a mensagem da ressurreição. Morreu, ressuscitou e está vivo. E nós vemos que a primeira mensagem dele foi aproximadamente 3.000 almas. E logo após, 5.000 pessoas. E a Bíblia diz que
cada dia, a cada culto, o Senhor ia acrescentando o número de salvos. E interessante para a palavra que ele escreveu naquela época e hoje, transportando para os nossos dias, a palavra ela é atual, né? Ela é atual. E tudo isso que nós estamos vendo aqui é no teor profético, né? No teor profético. E ele exortando, né? Ou seja, encorajando. E hoje, queridos, nós estamos diante desse evento Trombetas e Festas. Vamos aplicar o nosso coração, porque a ênfase é salvação. O comentário daqueles que o Senhor ainda haverá de salvar, né? Porque alguns aqui nós estamos inseridos. Nós podemos lembrar da parábola da ovelha perdida, né? 99 o Senhor deixou em segurança e foi atrás de uma, né? O Senhor, ele faz questão de uma alma, porque o valor de uma alma tem um preço, né? Um preço extraordinário. E a minha palavra para todos que estão nos ouvindo: vamos amar as almas perdidas. Trombetas e Festas é uma oportunidade de você convidar o seu vizinho, de você trazê-lo para esse evento. É uma oportunidade. Abracemos esse momento, porque todo o propósito do Senhor é de nos usar para esse momento tão importante na vida da igreja. E assim, queridos, eu deixo essa pequena contribuição no que diz respeito à palavra do Senhor nessa manhã. Perfeito. Pastor Ricardo Diniz, o texto também diz, no verso 10, diz assim: o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Pedro, que ele está falando, olha, o dia do Senhor virá, certamente virá. Mas ele diz uma coisa, ele diz assim, olha, no verso 3, sabendo, primeiro isto, que nos últimos dias, que são os dias de hoje, os últimos dias da nossa era, do nosso tempo, ele fala assim, olha, virão, ele dá o perfil, a característica das pessoas que estarão vivendo nessa época. Ele fala, olha, virão escarnecedores, pessoas escarnecedores, zombadores. Essas pessoas, eles andando segundo as suas próprias paixões aqui, ou seja, levando uma vida desenfreada, concupiscência, paixão, desejos da carne. E falando, esse é o perfil, é esse tipo de gente que vocês vão estar. Dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, tudo permanece igual. Ou seja, Pedro dá o perfil, o tipo de pessoa, de zombadores. E muitas pessoas hoje em dia falam, não, olha, o mundo não vai acabar. O que acaba são as pessoas, né? As pessoas vão morrendo, nascem outras, e assim nós vamos. E o mundo vai... É assim, é desse jeito aí. A pessoa nasce, cresce, morre e deixa de existir. É isso mesmo, porque o que eu estou lendo aqui na carta de Pedro não é isso. O Senhor está falando, olha, Pedro está falando aqui e o Senhor está falando através de Pedro. Embora pareça que ele esteja atrasado ou demorando, não, o Senhor está dando uma oportunidade para que muitos se salvem. Mas quando chegar o número exato, e o Senhor fala isso lá no livro de Romanos, fala assim, ó, quando a plenitude dos gentios, ó, o que é plenitude? É o número exato. E se estiver completo, acontece o arrebatamento. Paz do Senhor, pastor Ricardo. Paz do Senhor Kleber. E pode ser hoje, né? Pode ser hoje, dera. Você agora. Paz dos seus pastores aqui da bancada, você que nos ouve, acompanha toda a programação.
Interessante, Kleber, o verso 10, né, que você fala, né, virá como ladrão de noite, né? Se o ladrão durante o dia já pega de surpresa as pessoas, imagina à noite, quando a pessoa tá dormindo, né? E nós temos uma característica muito interessante, o pastor Hernandes falou da questão profética, né? Profeticamente, a volta do Senhor Jesus, ela foi anunciada pela igreja primitiva com o seguinte sinal: ele ressuscitou. Então, logo, se ele ressuscitou, significava que ele ia, então, cumprir a sua promessa, porque o mais difícil de se acreditar para aquela época é que alguém poderia morrer, morte de cruz, e ressuscitar ao terceiro dia. Então, esse sinal já estava definido. A igreja, ao longo do tempo, ela sempre anunciou também que Jesus ia voltar, no sentido das pessoas se prepararem, anunciar esse evangelho a toda criatura, todo o processo. Mas nós chegamos a um momento profético da igreja do fim que o anúncio da volta do Senhor Jesus é para agora. É para esse tempo, não é mais se tardar. Não vai tardar o momento, os sinais no céu, na terra, no mar. Você até leu aqui o verso 10, né? Os elementos, né, se arderão, ardendo se desfarão a terra. Porque tudo isso foi criado, a terra foi criada como obra criadora. Obra criadora para um determinado fim e tempo. Tem um prazo de validade. Pronto. Né? Tempo esse de Deus. A cada dia que a pessoa possa achar que o Senhor Jesus está demorando voltar, é a oportunidade que nós temos do aperfeiçoamento como igreja e o aperfeiçoamento como servo. Então, andando em espírito e andando em santificação. Então, quanto mais eu ando em espírito e em santificação, mais eu compreendo esse tempo e mais compreendo, aí eu já vou na fala do pastor João Carlos, mais eu compreendo que essa necessidade de anunciar é maior, porque é necessário cumprir o número de salvos. Então, isso é fato. Então, não é uma questão de eu não falar porque alguém vai ocupar o meu lugar. Não. O Senhor tem o lugar certo. E ainda, você falou do verso 10, mas podemos voltar aqui ao verso 8, quando se fala: mas não vos ignoreis uma coisa, um dia para o Senhor é como 1000 anos é como um dia. Se o projeto de Deus profético é para tal dia ou para outro, não importa, para ele está aguardando também a sua decisão. Se você ainda não entregou o seu coração ao Senhor, eis o dia aceitável, e é hoje, porque acaso você não aceite ou outro aceitar, ele pode vir. Então, o momento é agora. Por isso que nós estamos anunciando a tantos quantos estão nos ouvindo, vão nos ouvir, que é o momento aceitável e não há nada de atrasado ou adiantado. É o momento profético. E só para finalizar aqui a participação, quando você fecha aqui no verso 18, quando fala assim: e crescei na graça e no conhecimento. Mas por que ele fala crescer na graça e no conhecimento? Primeiro, ele faz uma referência justamente a essa salvação que é pela graça. Então, sois salvo pela graça, favor não merecido. Mas e o conhecimento? O conhecimento que o Espírito Santo de Deus tem dado a esse momento aos seus servos e à igreja, de que breve virá o Senhor Jesus. Aleluia. Perfeito. Pastor Enéas Barbosa também conosco. Pastor, eu estava fazendo uma leitura aqui rápida, passei o olho aqui nesse texto, e eu identifiquei aqui 3 coisas que Pedro ele nos deixa assim, nos exorta. Para que os irmãos naquela época, e também quando eu falo daquela época, estou falando para nós hoje também, que serve para nós. Era para os irmãos estarem atentos, firmes e vigilantes. Ou seja,
conhecer a palavra para não serem enganados, para não serem levados por questionamentos ou heresias. E eu até abri aqui a Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, quando Paulo, ele fala assim, Paulo, ele escreve aos irmãos ali em Tessalônica, ele diz assim: irmãos, olha, que vocês não sejam influenciados facilmente do vosso entendimento, nem fiquem perturbados por alguma palavra que vocês ouvirem, por alguma epístola ou carta. Olha, ninguém de maneira alguma vos engane. Então, a preocupação de Paulo ali em Tessalônica, e agora a preocupação de Pedro aqui com os irmãos, é de que os irmãos não fossem enganados. Ora, para você não ser enganado, você tem que conhecer a verdade. Porque quando você conhece a verdade, você não é enganado. Verdade. E para conhecer a verdade, você precisa se envolver, ou seja, você tem que estar atento, firme e vigilante. Vigilante aqui é constante, é perseverar, né, crendo. Ou seja, precisamos cada dia mais conhecer a palavra de Deus, pastor. Paz, senhor. Pode ser o Kleber. Pode ser os pastores conosco aqui. A paz do Senhor a todos aqueles que estão nos ouvindo nesta manhã. De acordo com o que você falou, para que nós possamos estar atentos, firmes e vigilantes. A palavra que nós entendemos aqui, no qual você mencionou, a oposição, ela sempre existiu. E a oposição, nesse tempo, ela vem justamente para desmotivar, abalar a fé, mas, segundo a fala aqui do pastor Ricardo, né, é crescer na graça e no conhecimento. E quando nós nos atentamos para a palavra, hoje, a palavra dessa manhã, ela fala de promessa e tempo. E o Senhor Jesus, ele fala bem assim: vou preparar um lugar. E quando ele faz essa promessa, os discípulos que estavam com o Senhor Jesus, eles viram, conviveram, ouviram a promessa e perseveraram. Mas quando eles ouviram essa promessa de que o Senhor iria preparar um lugar, na mentalidade deles, no conhecimento deles, era como se o Senhor Jesus fosse e voltasse, de acordo com o entendimento deles, daqui a um mês. A esperança deles, ele vai, mas daqui a um mês, um ano, ele está voltando, porque o homem tenta mensurar, né, prazo para o tempo dessa vida. Mas, conforme os pastores mesmo falaram aqui, mencionaram, o tempo é quando o número de salvos for completo pela onisciência do Senhor, né? Pela vontade do Senhor. E agora, o que cabe a nós, diante dessa promessa, é perseverarmos na doutrina, na comunhão, no partir do pão. É a cada dia, porque quem nos conduz, quem nos leva a esperar, estarmos vigilantes, definidos no tempo profético que estamos vivendo, é o Espírito Santo. Todos os dias, a todo tempo, o Espírito Santo, ele tem convencido cada um de nós e a muitos que Jesus, conforme o pastor Hernandes mencionou aqui, né? Jesus morreu, ressuscitou, está vivo, está conosco e vai voltar. Então essa para nós é a nossa alegria, a promessa. E conhecendo a palavra, aquilo que o Senhor mostrou, nós estamos firmados na palavra. Amém. Que Jesus, ele vai voltar. O tempo não é nosso, mas é o tempo do Senhor. E o tempo do Senhor não é o tempo cronológico nosso. Exato. Como hoje, dia 21/11/2023, né? O Senhor, ele, um dia para ele é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Perfeito. Perfeito. E o que cabe a nós é esperarmos confiantes. Exatamente. Porque a oposição, conforme falamos,
sempre existiu e virá, né? A todo tempo, a todo tempo. Mas se nós estivermos firmados na palavra, na promessa, na profecia, que vai se cumprir o grande dia do Senhor. E só ajustando o dia, hoje é dia 22. É verdade. Já pode anotar aqui. É verdade. Hoje são 22. Estejais atentos a todo tempo. Exatamente. Já ansioso pelo dia 26. Pastor João Carlos Braga, uma pergunta aqui para o senhor. O pastor Ricardo, ele citou aqui o verso 18, quando fala assim, crescer na graça e no conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento é acumular informações sobre Jesus? É isso? Ou é uma transformação diária? Kleber, o próprio apóstolo Paulo, ele usa uma expressão que diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então nós, na nossa vida espiritual, Paulo usa a vida terrena, a vida física, para explicar a vida espiritual. A vida espiritual, ela tem um crescimento, ela tem um desenvolvimento, como Paulo colocou. Tanto nesse texto, que ele diz, desenvolvei a vossa salvação. Então a salvação, eu gosto de uma expressão que eu ouvi no Manaim, que diz assim, a salvação não é um carimbo que você dá aqui nas suas costas, salvo. Né? Há o desenvolvimento. Né? E o apóstolo Paulo chega até a escrever para os Coríntios e fala assim, eu queria vos dar alimento sólido, Isso. mas porque sois meninos, Leite ainda. tenho que dar leite espiritual. Ele está fazendo justamente a comparação com as crianças, que às vezes a gente pega, vou dar aqui uma batata frita. Não, ele é muito pequeno, não. Dá batata frita pro garoto, não. Ele ainda está tomando leite, né? O que nós não podemos é ficar tomando leite o resto da vida. Porque à medida que nós vamos crescendo na vida física, nós precisamos de novos alimentos, de novas vitaminas, de outros tipos de proteína, outros alimentos para poder, por causa dos ossos, do cálcio, por causa da visão. A mesma coisa acontece na vida espiritual. Nós não podemos ficar parados do jeito como nós nos convertemos há 20, 30 anos atrás. A cada dia nós precisamos crescer. Tanto na graça, né, que mostra os favores de Deus para com a nossa vida, né? Conheça a Deus de uma forma mais aprofundada, quanto no conhecimento. Jesus, ele fala assim, a vida eterna é esta, que conheçais a Deus e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Então, Pedro está escrevendo numa época muito difícil, como você mesmo citou. A época de perseguições, a época de luta, a época de mortes. Tanto é que eles pensavam que, diante de tanta aflição, o Senhor Jesus estava voltando naquela... Isso, na carta aos Tessalonicenses, Paulo diz, olha, não pensem que Jesus já voltou, porque não é assim. Ele já estava achando que já estava vivendo a grande tribulação. Né? E Paulo fala, não será assim, porque existe um que resiste ao adversário até que do meio seja tirado, que é o Espírito Santo. Já foi explicado até em live isso, para que todas as pessoas saibam. Né? Mas o momento deles era muito difícil. E Pedro está exortando essas pessoas a ficarem firmes. O interessante é que, como nesse mesmo capítulo, né, ele começa assim, como foi colocado aqui. Amados, escrevo esta segunda carta para exortar o vosso ânimo. Exortar é animar mesmo, né? Colocar a pessoa para cima, né? Encorajar. Aí ele fala assim, primeira coisa, vocês têm que se lembrar do que falaram os profetas, o Salvador e os apóstolos. Ele está falando assim, Antigo Testamento, Ministério de Jesus e Novo Testamento. Ele está abrangendo a palavra toda aqui, né? Os profetas, Antigo Testamento, o Salvador, o Ministério de Jesus e seus apóstolos, o Novo Testamento, né? E interessante ele colocar assim, como é que ele vai animar a igreja? Como é que ele quer levar a igreja a ter um ânimo novo? Ele fala assim, vocês têm que olhar que nós estamos com os escarnecedores ao nosso redor, dizendo que será mesmo que Jesus vai voltar, são homens cheios das suas concupiscências. Ele vai falando de coisas ruins, mas ele está dizendo, essas coisas ruins nos fazem lembrar que isso tudo já foi falado no passado. Se foi falado no passado que haveria esse tipo de pessoa, e que quando esse tipo de pessoa estivesse diante dos nossos olhos, era sinal de que a vinda do Salvador estaria próxima, então animem-se, porque vocês estão vendo isso no vosso meio. Né? Eu já vi um periódico lá no Rio de Janeiro, tinha uma banca de jornal que tinha um jornalzinho cristão, né, que todo dia tinha saía uma vez por semana, e uma da reportagem era assim,
Jesus voltará mesmo, literalmente? Já começava a colocar uma dúvida nisso. Será que o voltar de Jesus não é ele voltar para dentro do seu coração? Ele voltar para habitar na sua vida, né? Já há esse tipo de dúvida. Será que ele vai voltar mesmo nas nuvens, como nós cremos, e os mortos vão ressuscitar? Né? Só que, se você crer num Jesus que garantiu todo o poder me foi dado, assim na terra como no céu, então creia que para ele fazer os mortos desde Abel ressuscitar é muito fácil. Pegar todos os vivos que estiverem na igreja, fiéis ao Senhor, e transformá-los em corpos glorificados é muito fácil. Fazer com que esses dois grupos de mortos ressuscitados e vivos glorificados subam para encontrá-lo nos ares é muito fácil. E levar esse povo todo para as bodas do Cordeiro nada mais é do que o cumprimento de sua palavra, porque ele é o Todo-Poderoso. Todo poder me foi dado na terra como no céu. Agora, se isso for relativizado, não, Jesus não é isso tudo. Não, Jesus foi um mártir. Jesus foi um homem que nos deu um exemplo. Jesus foi uma pessoa que veio nos trazer o amor. Se você diminuir Jesus para apenas a sua natureza humana, aí toda essa narrativa maravilhosa que o apóstolo Paulo e Pedro nos colocam cai por terra. Por isso que ele fala assim, eu estou animando vocês a olhar o que os profetas falaram, o que o Senhor falou e o que os apóstolos deixaram por escritos. Inclusive o nosso amado irmão Paulo, ele cita Paulo aqui. Paulo falou que os tempos finais seriam difíceis. Paulo falou que os homens escarnecedores viriam. Então animem-se, porque se realmente está se cumprindo, é sinal de que Jesus vai voltar. Perfeitamente. Pastor Hernandes, no verso 14 dessa carta de Pedro, diz assim, pelo que, amados, aguardando essas coisas. Que coisas? Tudo que ele falou anteriormente. Procurai que dele sejais achados imaculados. Dele quem? Jesus. Jesus. Sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Olha só o que Pedro está dizendo aqui. Que devemos nos manter santos, vigilantes, buscando uma santificação, uma separação, para que sejamos achados assim quando a trombeta tocar. Muito bem, o Kleber, a Bíblia diz, sede santo porque eu também sou santo. A nossa salvação, ela é diária. E a igreja hoje é uma maneira de nós darmos manutenção à nossa salvação, para sermos, né, imitadores de Cristo. A Bíblia diz, de sorte, irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também na pessoa do Senhor Jesus, né? Por isso temos que viver uma vida em santificação. Santificação não é costume, né? Como o pastor Edoti falou no domingo a respeito de doutrina, né? A importância da valorização da doutrina, porque a doutrina é uma maneira de doutrinar. Agora, não confundimos com costume, porque aí fora doutrina é costume. Mas para nós não, doutrina é a consolidação da obra do Senhor. Amém. Diariamente nas nossas vidas, e como servos do Senhor, nós somos a cada dia afligidos, né? Mas a nossa confiança está verdadeiramente na nossa experiência diária, no nosso testemunho, por onde quer que formos, por onde quer que passarmos. O Senhor, né, Ele é a nossa bandeira. Cristo em vós, esperança da glória. Maravilha. Amém. Amém, querido. Pastor Ricardo Diniz, eu tenho que liberar o pastor Ricardo Diniz, já são 7h03. Mas antes disso, pastor, só para o senhor nos ajudar aqui, em Salmos, se não me falha a memória aqui, é Salmos 9,
É isso mesmo. Salmos 9, verso 18, diz assim: porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a esperança do pobre se perpetuará. Ou seja, Deus é um Deus que se lembra. O pastor João falou sobre isso, né? Ele falou, olha, mesmo que a mãe... Pode uma mãe esquecer do filho? Não deveria, mas pode. Hoje em dia, pode, né? Mas não deveria, Como, né? não é? Mas o Senhor diz, mas eu não me esquecerei de ti. Deus é um Deus que se lembra. E o fato dele se lembrar, Deus está se lembrando de você que está nos ouvindo. Talvez o Senhor está aguardando apenas você para que o número, a plenitude do salvo se complete. Amém. E aí, possamos ir embora daqui, né? Daqui que eu falo desse mundo. Então, o nosso Deus é um Deus que se lembra. Por isso que nós temos que, esse nosso crescimento, e o pastor João também falou sobre isso, é um ato e processo, é um crescimento, é a cada dia, é amadurecer na fé. Não sejamos como meninos inconstantes, espiritualmente falando. Glória a Deus. Não, eu vou aproveitar, já que você trouxe essa palavra, e vou falar o seguinte, hoje é quarta-feira, é culto das irmãs, né? Também. Falou antes de mim, né? É verdade. E as irmãs que estão com a palavra, de repente estão preocupadas, né? Senhor, a palavra essa semana, a orientação, porque saiu um pouco do tema que elas vêm trazendo a escola bíblica, para trazer uma palavra também relacionada a vinda do Senhor Jesus, já que estamos com os cultos todo dia. Minha irmã, você não está só, o Senhor não se esqueceu de você, entendeu? O Senhor vai estar contigo e as irmãs, e o que eu sempre falo, se você não tem oportunidade, vá ao culto quarta-feira das irmãs, o Senhor tem dado grandes bênçãos e experiências no culto das senhoras e tem abençoado as servas de forma maravilhosa. Mas esse esquecer é tão interessante, Kleber, que vamos no ministério do Senhor Jesus, né? Uhum. Um homem há 38 anos, à beira do tanque e tal, estava esquecido pela sociedade, por todos, mas Jesus chegou, a ele se revela, né? Então, talvez você se sinta esquecido por todos, pela família, pela sociedade, mas o Senhor Jesus não se esqueceu de você. E se você está ouvindo essa palavra, Ele providenciou essa palavra para dizer para você, porque, mais uma vez, eu repito, eis aí o momento aceitável. Há palavras que a gente ouve na vida por diversas vezes, mas há um momento que essa palavra tem um significado. E nunca teve tanto significado essa palavra acerca do anúncio da volta do Senhor Jesus, porque todos os sinais proféticos estão aí. Inclusive, esse do amor do homem se esfriar. E daí dá essa indagação que você fez, pode uma mãe esquecer de um filho? Pode, diante do momento profético que nós estamos. Uhum. Os valores estão sendo deixados de lado. O amor do homem, do ser humano, se esfria. E aí entra essa questão de valorização, né? O que é um filho? O que é um irmão? O que é um casamento, um companheiro, companheira? O que é tudo isso diante de valores que o homem está se autovalorizando, se sentindo o dono da sua vida, no sentido de se achar que ele é o centro do universo, que tudo acontece em função dele. E ao contrário, nós conhecemos, tudo ocorre em função do momento profético que nós vivemos acerca da volta do Senhor Jesus. Então, o mundo pode puxar para o seu lado, os seus caminhos, os homens fazem os seus planejamentos, os governos, os reinos, os acordos. Isso aí está certo, isso vai acontecer porque faz parte da lida da vida. Nós vamos acordar, vamos trabalhar. Gênesis fala, do sol do teu rosto comerás o teu pão, mas o Senhor não esquece do justo, não esquece do necessitado, não esquece do aflito e não esquece de você, que Ele tem um projeto não só de salvação para aquele que ainda não creu, para aquele que ainda não caminha, mas como Ele tem essa promessa maravilhosa pela salvação,
que é a vida eterna. E um dos sinais também dos últimos tempos que Pedro nos diz aqui é do engano. Ele diz, no verso 17, diz assim: guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Sim. Ou seja, é você ser enganado. Se você não lê a verdade, se você não joga para dentro, né, do seu coração, da sua mente, dentro de você, a palavra do Senhor, o conhecimento do Senhor, a verdade, você vai ser retirado, arrebatado, ele usa a expressão aqui, da vossa fé, da vossa firmeza. Então, o engano é um marcador profético de que estamos no fim desse tempo. E aí eu vou usar uma palavra que tem até tempo que eu não uso ela, que é a figura do anticristo. Sim. Por que é o anticristo? Ele vai querer fazer sinais e oferecer aquilo que Cristo ofereceu, É um engano, né? só que para essa vida, né? Sim. Você quer uma paz? Eu vou te dar uma paz. Não é da alma, do coração, a paz dessa vida aqui. Você quer o alimento? Vou te dar o alimento daqui. Então, tudo é daqui. Então, esses homens abomináveis e tudo mais, eles querem trazer a abominação como uma coisa boa para o homem, de favores para o homem. Mas, na verdade, quanto mais isso faz, mais degrada a humanidade, mais é degradado o homem em seus valores. E Pedro aqui ele fala de heresias, para que eles tivessem cuidado de heresias. Quer ver uma heresia daquela época e que hoje também tem? As pessoas falam assim: não, rapaz, o inferno é aqui mesmo. É verdade. Não, o inferno é aqui mesmo. Você, o homem, paga por aqui mesmo. Não tem esse negócio de que a alma. Não, esse negócio não existe, não. Isso é uma heresia, porque isso existe. A Bíblia, aliás, o Senhor Jesus, na palavra, se os irmãos quiserem, eu tive essa curiosidade, mas se os irmãos tiverem, contem. Jesus fala mais do inferno do que do céu. E para alertar para você não ir para lá, né? Mas ele fala muito sobre isso. Fala: olha, cuidado, você tem que ter cuidado daquele que vai fazer você perecer no inferno. Então, o inferno existe. Mas qual é o marketing, a mentira mais contada na nossa era? Não, o inferno não existe. Não, e até com a temperatura que fez esses Meu dias Deus, aí, né? tinha gente achando que era por aqui mesmo, que o pessoal ia fritar, né? De tanto calor, né? Mas eu vou até fazer uma conotação com isso que você falou, Kleber, os pastores aqui, você que está nos ouvindo. Existe uma relação disso para minimizar esse aspecto aí que você falou, Kleber, do inferno, quando as pessoas falam dizendo o seguinte: não, se você faz o que as pessoas querem, você vai para um lugar bom. Se você não faz o que as pessoas querem, você vai para um lugar ruim. Então as pessoas tentam mudar essa história de lugar bom, lugar ruim, mas afinal, o que é um lugar bom, o que é um lugar ruim? Então, se nós formos na palavra, o Senhor fala assim: entra no gozo do Senhor. Glória a Deus. Isso é o lugar bom. Lugar bom. Eu não quero nem saber como é que é o lugar ruim. Eu quero estar no gozo Aleluia. do meu Senhor, nas bodas do Cordeiro, na eternidade. Deixa eu liberar aqui o pastor Ricardo, que ele tem um compromisso profissional. E, pastor, obrigado por ter vindo aqui essa manhã. Leva o nosso abraço, nosso carinho ali, os irmãos da região de Terra Vermelha, aqui em Vila Velha, onde o senhor está ali atuando, né, como pastor. E também ali toda a sua família, né? Aliás, nós tivemos esse final de semana lá em Governador Valadares, onde está a filha do senhor, né, morando lá. Exatamente. Lá naquele calor humano maravilhoso, né? Quase 70 graus de baixo. Meu Deus do céu. Valadares, não é brincadeira, não. Mas estava tão quente lá como o Rio de Janeiro, como Muito Pantanal, quente. como... Muito quente. Então tá bom, eu vou... Mas eu estava por aqui, você foi para lá, mas eu fiquei por aqui. Obrigado, pastor. A paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Eu vou colocar um louvor. Após o louvor, eu volto conversando aqui com o pastor Enéas e também com o pastor Hernani e com o pastor João Carlos Braga. Daqui a pouquinho a gente volta. Ele voltará. Ele voltará. Para buscar uma igreja a qual está preparada. Ele
Rádio Manaim. Rádio Manaim. Joelhos eu sou mais que vencedor.
Rádio Manaim. Realizando a obra do Senhor Jesus. Muito bem, meus queridos, estamos de volta, são 7h22. Você está na Rádio Manaim, também na TV Manaim, pela Parabólica, canal 126, para todo o Brasil, via Embratel, né? E também por aplicativo celular, de seu smartphone de última geração, no seu iPhone. Muito obrigado pelo carinho. A você também que acompanha pela Rede Mundial de Computadores. Obrigado pelo carinho de vocês e na 100,3 FM, claro, em todo o Vale do Aço, Zona da Mata Mineira. Mandar um abraço aqui aos irmãos que estão acompanhando a nossa programação. A irmã falou assim: Kleber, que benção, eu estava aqui preocupado, hoje eu estou com a palavra no culto das servas, preocupado sem saber o que ia pregar. E o pastor Ricardo Diniz, Deus usou o pastor Ricardo para falar comigo. Amém, amém. Deus abençoe, minha irmã. Um abraço. Também quero mandar um abraço aos irmãos que estão aí nos Estados Unidos acompanhando a nossa pregação, nossa pós-madrugada e nossa programação. Os irmãos estão aí em Massachusetts. Muito obrigado pelo carinho. Nossa irmã Silvia, um abraço, viu? Deus abençoe a vocês aí. Muito bem, pastor Enéas, são 7h23. Eu vou pedir o pastor, porque eu tenho que entregar o sinal à TV Manaim. Vou pedir o senhor, por gentileza, para estar orando. E orando pelos irmãos que nessa manhã pediram oração. E os irmãos que estão passando por lutas, aflições, batalhas, né? E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles. Vamos orar. Na volta, nós vamos nos despedir aqui dos irmãos. Vamos orar? É momento de oração. Momento de oração. Nosso Deus, e mais uma vez nós levantamos aqui um clamor e a nossa oração, Senhor, em favor do teu povo em toda parte, Senhor, deste mundo, os 4 cantos da terra, aqueles que nos ouvem, Senhor, que a bênção do Senhor possa estar indo de encontro a cada lar, a cada família. Quantos que estão buscando soluções para os seus problemas, uns de ordem físicos, outros de ordens espirituais, materiais, mas nós sabemos que a solução é o Senhor. Amém. O recurso vem do Senhor. Em especial, nós oramos nesta hora pelos teus servos que se encontram enfermos, alguns em leitos de hospitais, passarão por algum procedimento, mas cremos que o Senhor é o médico dos médicos. Aleluia. Mas sobre a tua palavra, Senhor, tudo se faz novo. Amém. Que o Senhor possa dar uma bênção a cada um dos teus filhos. Amém, Senhor. E que eles possam ter a sua fé acrescentada para confiar no Senhor. Amém. Aqueles que já passaram por algum procedimento estão se recuperando. Senhor, como o nosso irmão Nelson, que foi até mencionado aqui nesta manhã, que o Senhor venha abençoar cada um, Senhor, e que assim o Senhor venha dar uma boa recuperação. Amém, Senhor. Abençoa o teu povo, derrama da tua graça, do teu poder. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Rádio Manaim. Muito bem, queridos, são 7h26. Lembrando a você que a partir das 8 horas da manhã, hoje é quarta-feira, né? Então, hoje é quarta-feira, hoje teremos os chamados para servir. Eu e o pastor João Carlos já estamos aqui a postos. Daqui a pouquinho estaremos conversando com um irmão nosso que vai falar um pouquinho sobre o seu chamado, como foi o seu chamado, como Deus o alcançou, enfim, experiências. Eu aconselho você a aguardar, tá bom? 8 horas da manhã, chamados para servir. Deixa eu me despedir aqui do pastor Enéas. Pastor Enéas, obrigado, querido, por ter vindo aqui nessa manhã, nos ajudado mais uma vez. Sempre uma honra, uma alegria recebê-lo aqui. Estava vendo, falar em chamados para servir, estava vendo o chamados para servir, que o pastor esteve aqui conosco, com uma experiência maravilhosa. E quero agradecer mais uma vez a vinda aqui nessa manhã. Paz, senhor pastor. Senhor Kleber, mais uma vez eu vou repetir, é uma alegria sempre poder estar aqui com os pastores, né? Estar participando aqui deste quadro. E também eu tive a oportunidade de rever também, né? Chamados para servir. E
eu recebi uma bênção de estar vendo, né? E eu quero desejar aqui o nosso abraço aqui para os irmãos, inclusive lá de Parque do Flamengo, bairro, né? Parque do Flamengo. Aqui em Viana. Isso, bairro Universal, as igrejas no qual nós estamos lá. E estamos confiantes, com toda certeza, que nós vamos ter uma grande festa no dia Aleluia. 26, às 11 horas. As igrejas vão responder aquilo que é o chamado do Senhor, aquilo que é a orientação do Senhor. Ali tem um povo fiel e nós vamos glorificar o Senhor pelas bênçãos que o Senhor vai nos conceder. Amém. Pastor Hernandes, obrigado, pastor, também ter estado aqui nessa manhã. Daqui a pouquinho só estará conosco no Chamados para Servir. Obrigado pela participação. Muito bem, Kleber. Alegria nossa. E eu confesso que foi uma experiência, né, para mim nessa manhã em participar com vocês, com os companheiros aqui, com os pastores. E quero agradecer os ouvintes e dizer que eu estou ali em Jardim Américas, deixar o meu abraço, meus irmãos ali queridos, aqueles que oram e intercedem por nós. E contamos também com a resposta do nosso povo. Amém. No domingo que vem, se Deus quiser, todos apostos, e o nome do Senhor haverá de ser glorificado. Amém. Deus nos abençoe. Um grande abraço a todos. A Amém. paz do Senhor Jesus. E até daqui a pouco. Pastor João, Amém. até daqui a pouco também, hein? Até daqui a pouco. Que Deus abençoe os nossos ouvintes, os nossos irmãos. E não se esqueça, o relógio de Deus não está atrasado. Ele só está aguardando algumas almas que ainda hão de se salvar. E pode ser hoje. E pode ser hoje. Amém, querido. São 7 horas e 29 minutos. É ponto final no nosso pós-madrugada de hoje. Agradecendo a você, nosso querido irmão, a você, nossa querida irmã, você que acompanha a nossa programação pela TV Manaim, canal 126, ou pelo canal 381, apenas o áudio pela Rádio Manaim. A você que está em 100,3 FM, a você que está pela Rede Mundial de Computadores, por aplicativo celular, pelo Facebook, pelo Instagram. Deus abençoe, obrigado pelo carinho. Nós vamos encerrando aqui o pós-madrugada de hoje. Mas lembrando você que o sinal volta agora para a TV Manaim, que vai estar com a sua programação local pela TV, e nós estaremos aqui dando sequência pela Rádio Manaim. A todos, a paz do Senhor.